Fala galera, tudo bom? Olha só essa questão que um aluno trouxe. Ele fez um simulado aí do Enem, né, preparatório para o Enem. E aí trouxe a questão e falou: professor, o gabarito foi esse, eu não entendi muito bem. Aí eu peguei essa questão, né, essa foto que ele mandou, transcrevi e trouxe aqui para vocês para comentar. Olha só que interessante, seria uma questão perfeita para cair na prova do Enem, por exemplo, abordando a questão de química ambiental. Lembra que na pergunta ele começa falando assim, ó, a eficiência energética. Esse é um tema muito bom para aparecer na prova do Enem, tá? O Enem gosta de trabalhar sobre esses assuntos aqui, eficiência energética, por exemplo, tá? Então, quando ele fala sobre eficiência energética do processo produtivo mencionado no texto, esse processo produtivo vai ser descrito aí no texto que a gente vai ler daqui a pouco. Impacta as emissões de CO2. Então, a leitura do texto tem que ser à luz disso aqui, ó, sobre o impacto das emissões de CO2, pois, olha só, diminui. Diminui o quê? Bom, antes de ler as alternativas, vamos ver sobre o que o texto trata, né? Aí o texto fala assim: a análise do ciclo de vida do polietileno verde. O que é o polietileno? O polietileno ele é um produto que é produzido a partir do petróleo. Tá? O polietileno verde ele continua sendo um derivado do petróleo, só que no processo de produção desse polietileno, lembra que o polietileno é um tipo de plástico, né? Um polímero. Nesse processo de produção do polietileno verde, que é derivado do petróleo, é utilizado, por exemplo, uma fonte de um biocombustível. Aí tem que lembrar disso aqui, tá? Isso aqui é muito importante, ó. O polietileno verde, ele vem de um biocombustível. Desculpa, ele vem não. Ele é produzido com o uso de biocombustível. Tá? Aí ele fala assim, o polietileno verde mostra um impacto positivo na redução de emissões de CO2, ó. Impacto positivo na redução de emissões de CO2. Por quê? Porque no processo lá na fábrica, quando eles vão aquecer o material, né, ao invés de utilizar, por exemplo, um derivado do petróleo para acender uma fogueira ou algo do tipo para aumentar a temperatura e formar o polietileno, a gente vai usar, por exemplo, um biocombustível. E ele fala assim, ó, resultado da alta eficiência energética do processo em todas as etapas de sua produção e da fixação do carbono, olha só, da fixação do carbono presente na atmosfera, através do mecanismo de fotossíntese da cana-de-açúcar, matéria-prima do etanol, tá? Que é o combustível utilizado aí para fazer aí a produção do polietileno verde. Então, se a gente usa, por exemplo, um biocombustível, que é o etanol derivado da cana-de-açúcar, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando aqui com o famoso ciclo do carbono. Ciclo do carbono por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com uma coisa chamada de fixação do carbono. O que é a fixação do carbono? Tem carbono na atmosfera, alguma coisa vai fixar esse carbono que está na atmosfera. Quem é que vai fazer essa fixação do carbono? São os seres fotossintetizantes, que são as plantas. Aqui no caso ele falou pra gente que é a cana-de-açúcar. Ok? Mantendo esse ciclo. Por exemplo, para fazer a produção desse polietileno, desse polímero, eu não vou utilizar mais petróleo, né, mais derivado do petróleo. Eu posso utilizar, por exemplo, uma fonte energética de um biocombustível. Tá? Mantendo assim o ciclo do carbono, né, e fixando mais carbono da atmosfera, não mandando mais CO2 para a atmosfera. E lembra que a pergunta da questão fala sobre isso, ó, impacta as emissões de CO2. Por que impacta as emissões de CO2? Porque eu não estou mandando mais CO2 para a atmosfera, mas eu estou mantendo esse ciclo do carbono, fixando o carbono, utilizando aí o etanol que vem proveniente da cana-de-açúcar. Então, quando a pergunta fala assim, a eficiência energética do processo produtivo mencionado no texto impacta as emissões de CO2, pois ela vai diminuir o quê? A quantidade de CO2 na atmosfera. A gente não vai agora mandar mais CO2, ok? Pois diminui o uso de matérias-primas de origem fóssil, por isso o gabarito letra E, na cadeia produtiva, ainda muito utilizadas como fonte de aquecimento nos processos industriais. A gente sabe que na maioria das indústrias ainda se utiliza combustíveis de fonte fóssil, tá? De origem fóssil, derivados do petróleo. Tá? Só que existe aí esse ciclo de vida aí do polietileno verde que é feito com biocombustível. Beleza? Por que não seria, por exemplo, as outras alternativas, como no caso da letra A? A letra A fala assim, a quantidade de etapas necessárias no processo... lembra, a pergunta fala, pois diminui.
a quantidade de etapas necessárias no processo, reduzindo também a quantidade de resíduos produzidos. Isso aqui, gente, o que ele fala aqui na letra A, é o que a gente chama de química verde. É também um tema muito comum na prova do Enem. Mas lembra que isso aqui não tem muito a ver com a questão do CO2. O que é a química verde, professor? É o seguinte, às vezes numa reação química nós temos várias etapas. E essas etapas, elas liberam, por exemplo, intermediários nessa reação. Esses intermediários geralmente costumam ser lixo químico. Aí o que a gente faz? A gente pode prever um outro meio de fazer uma reação química. Por exemplo, vou simplificar isso aqui para vocês. Imagina só que eu quero produzir alguma coisa, um composto C aqui. Quero produzir um composto C, certo? Composto C não, você vai confundir com carbono. Eu quero produzir um composto X, beleza. Para produzir esse composto X, eu vou reagir A com B e vai formar C. Essa é a primeira etapa. Aí eu vou pegar esse produto aí C e eu vou fazer, por exemplo, uma reação lá com uma outra substância, uma substância D. E vai formar um produto E. Tá? Só que formar um produto E mais um produto F. Aí esse produto E, olha só, já foi 2 etapas. Esse produto E, eu vou reagir ele com um produto G. E vai formar, um produto H. Aí, olha só, mais um produto H e um produto J. Tá? Detalhe, eu não usei isso aqui, ó, o F. Eu não usei o F. Aí eu vou pegar esse produto J, por exemplo, e reagir com o Y. Vai formar aqui o meu composto que eu quero, que é o composto X. Perceba que durante essas etapas formou alguns intermediários que não foram usados. Por exemplo, aqui formou o H, que depois não foi utilizado nessa etapa. Aqui formou o produto F, que não foi utilizado nessa etapa. Esses produtos que foram formados, eles são lixo químico. Tá? Então, o que a química verde ela propõe, no caso aqui pra gente, né? Ela propõe fazer essas reações em menos etapas, para não formar tanto lixo químico assim. Por exemplo, vamos propor aqui uma outra etapa, reagindo aqui o A com, o Y. Aí quando reage o A com o Y, só nessa etapa já produz direto o produto X que eu quero. Olha, uma única etapa. A química verde é isso, olha. Ela diminui, o que ela diminui? A quantidade de etapas necessárias no processo. E não só isso, quando diminui a quantidade de etapas, reduz também o quê? A quantidade de resíduos produzidos. Mas isso está relacionado ao que a gente chama de química verde. Química verde. Não é o que ele falou na questão, no texto da questão, na pergunta. Lembre que a pergunta fala sobre o impacto das emissões de CO2. Tá? Essa eficiência energética no impacto das emissões de CO2 vai diminuir o quê? O uso de matéria-prima de origem fóssil.